Olá pessoal, na aula de hoje eu irei falar sobre os grupos sanguíneos. Bom, o sangue pode ser de 4 tipos diferentes. Nós temos o tipo de sangue A, o tipo de sangue B, o tipo AB e o tipo O. Em relação às transfusões sanguíneas, quando o sangue é transferido de uma pessoa para outra, a história conta que elas se iniciaram no século XV. O escritor italiano Stefano Infessura relatou nos seus textos que no século XV o Papa Inocêncio VIII estava em estado de coma e o médico do Vaticano realizou uma transfusão sanguínea, tirando o sangue de 3 crianças e colocando esse sangue no corpo do Papa. A história conta que nesse processo de transfusão sanguínea o Papa morreu e o sangue das crianças foi tirado quase que completamente e elas também acabaram morrendo. Alguns autores consideram que essa história não é verídica, mas ela é relatada ainda hoje em alguns livros. Então, o que aconteceu? Provavelmente o sangue dessas crianças não era igual ao sangue do Papa. Eles não eram sangues compatíveis. Então, o que aconteceu foi que o sangue que foi doado para o Papa foi destruído pelo sistema imunológico do Papa. Quando você recebe um sangue que não é compatível com o seu tipo de sangue, o seu corpo vai atacar esse sangue porque considera ele como algo invasivo. Então, esse sangue que não faz parte do seu corpo é considerado como um antígeno e o seu corpo produz anticorpos que irão destruir as hemácias desse sangue que foi doado. E geralmente a pessoa acaba morrendo quando recebe um sangue que não é compatível com o seu. No início do século XVII, ocorreram muitas transfusões sanguíneas em pacientes que estavam doentes, mulheres que tiveram filhos durante o parto perderam sangue, fizeram transfusões sanguíneas, e era muito comum que os pacientes morressem nessa época por receberem sangue durante uma transfusão sanguínea, e não se sabia por que isso acontecia. No início do século XX, o cientista Karl Landsteiner, estudando o sangue, descobriu que o sangue pode ser de 4 tipos diferentes. A partir daí, eles já tiveram uma ideia do porquê, quando se fazia transfusões sanguíneas, muitas pessoas morriam. Então, eles suspeitavam que, como tem vários tipos de sangue diferentes, o corpo da pessoa rejeitaria aquele tipo de sangue que não é igual ao seu. E, com o passar do tempo, novos estudos mostraram como se deveria fazer corretamente as transfusões sanguíneas e esse problema de morte devido a transfusões sanguíneas praticamente acabou. O que faz o sangue ser rejeitado? No nosso sangue tem uma substância chamada aglutinogênio, que ela funciona como antígeno. Cada tipo de sangue vai ter um aglutinogênio diferente. O tipo A tem um tipo de aglutinogênio, o tipo B tem outro, o tipo AB tem outro. Enfim, cada tipo de sangue tem o seu aglutinogênio. Então, se você recebe um sangue que não é igual ao seu, provavelmente o seu corpo vai reconhecer aquele aglutinogênio presente naquele sangue como algo invasivo e vai atacar aquele sangue recebido e acaba destruindo as hemácias daquele sangue. E esse aglutinogênio está presente na membrana plasmática das hemácias. Então, quando ocorre a transfusão sanguínea, se o sangue não for compatível, esse aglutinogênio que está nas hemácias será destruído. Além do aglutinogênio, uma outra substância presente no sangue é uma substância chamada aglutinina, que ela funciona como um anticorpo. A aglutinina está presente no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, e é ela que vai atacar o aglutinogênio de um sangue que não é compatível com o que a pessoa tem. Analisando essa imagem aqui, nós vemos os 4 tipos de sangue e os aglutinogênios e aglutininas que cada um possui ou não possui. O sangue A, por exemplo, vai ter o aglutinogênio A, que é o antígeno, que é aquela substância que vai ser reconhecida como algo invasivo se ela for doada para alguém que não tem um sangue compatível. O sangue B vai ter o aglutinogênio B. O sangue AB vai ter um aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Lembrando que o aglutinogênio é essa estrutura que vai ficar na membrana plasmática das hemácias. E o sangue O não tem aglutinogênio. Lembrem disso, que lá na frente isso vai ser importante para vocês entenderem o processo de transfusão sanguínea e por que cada sangue deve ser doado para outro sangue específico. Tem tudo a ver com a presença ou não desses aglutinogênios nas hemácias de cada tipo de sangue.
Além do aglutinogênio, cada tipo de sangue vai ter a sua aglutinina. Então, o sangue A vai ter aglutinina anti-B. Então, essa aglutinina vai atacar o sangue B. Se o sangue B for colocado junto com o sangue A, essas aglutininas vão atacar o aglutinogênio do sangue B e vão destruir as hemácias dele. O sangue B vai ter aglutinina anti-A. Então, se você tem um sangue B e você recebe um sangue A, a aglutinina do seu sangue vai atacar o aglutinogênio da hemácia do sangue A. E o sangue AB não tem aglutinina. Então, se você receber sangue A ou sangue B ou receber o sangue O, o tipo sanguíneo AB não vai atacar esses sangues porque ele não tem o anticorpo, ele não tem a aglutinina. Já o sangue O tem aglutinina anti-A e aglutinina anti-B. Então, se uma pessoa com sangue O recebe o sangue A, o sangue B ou o sangue AB, esses anticorpos irão atacar esse sangue que foi doado. Essas duas tabelas mostram os 4 grupos sanguíneos e os possíveis tipos de sangue que os filhos terão, dependendo do tipo de sangue que os pais possuem. Bom, então nós temos o sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. Esses são os fenótipos. Então, cada tipo de sangue vai ter um ou dois genótipos. O sangue A, por exemplo, tem o genótipo IA-IA ou o genótipo IA-Izinho. Tá? O sangue B tem o genótipo IB-IB ou o genótipo IB-Izinho. O sangue AB só tem um genótipo, que é o genótipo IA-IB. E o sangue O só tem um genótipo, que é o genótipo Izinho-Izinho. Então, quando eu pego 2 tipos de sangue diferentes, eu faço cruzamento entre esses genótipos para determinar que tipo de sangue os filhos desses 2 indivíduos podem ter. Então, basicamente, você vai utilizar esse genótipo aqui. Por exemplo, se 2 pessoas forem AB, eu vou cruzar o genótipo IA e B com outro genótipo IA e B. Eu vou ter as possibilidades de tipos de sangue, são essas daqui. Ó. O filho pode ser sangue AB, pode ser sangue A ou pode ser sangue B. Se eu tiver um filho de uma pessoa que é um sangue A e um sangue AB, os filhos podem ser AB, A ou B. Se o pai e a mãe, um tem um sangue AB e o outro sangue B, o filho pode ser AB, A ou B. Se o pai e a mãe têm um sangue AB ou sangue O, essas são as possibilidades, A ou B. E assim em diante. Então, o que define o tipo de sangue que o filho terá é basicamente o tipo de sangue que os pais possuem. E para saber isso é só fazer o cruzamento do genótipo do pai com o genótipo da mãe. Depois de descobrir os grupos sanguíneos, Karl Landsteiner, junto com outro cientista, Alexander Weiner, estavam estudando o sangue de uma espécie de macaco do gênero Rhesus. Eles pegaram o sangue desse macaco e injetaram em um coelho. E eles perceberam que, às vezes, o sangue do coelho aglutinava. As hemácias do sangue eram destruídas. Então, eles começaram a estudar esse sangue do macaco Rhesus e eles descobriram uma proteína chamada proteína RH. Então, quando eles foram analisar o sangue dos humanos, eles descobriram que tem pessoas que possuem essa proteína e tem pessoas que não possuem essa proteína. Então, as pessoas que possuem a proteína RH são chamadas de RH positivas. As pessoas que não possuem a proteína RH são chamadas de RH negativas. Então, a descoberta do grupo RH foi importante porque acabou deixando as transfusões sanguíneas mais seguras. Porque antes as transfusões sanguíneas só eram baseadas nos grupos sanguíneos, no grupo A, B, AB e O. Então, algumas vezes ocorria de a pessoa receber um sangue que parecia ser compatível, mas não era, porque elas tinham fatores RH diferentes. Uma pessoa que é RH negativa só pode receber sangue negativo. Então, se ela é, por exemplo, do tipo A, ela pode receber sangue de A negativo, ela não pode receber sangue de A positivo. Por quê? Se ela não tem a proteína RH e ela recebe um sangue com a proteína RH, o corpo dela vai reconhecer essa proteína como um antígeno e vai produzir anticorpos para destruir essa proteína. Graças à descoberta do grupo RH, as transfusões sanguíneas a partir desse momento foram feitas
de uma forma mais segura. A quantidade de erros decorrentes de transfusões sanguíneas diminuíram bastante. Bom, tem uma doença que é relacionada com essa proteína RH, que é uma doença chamada eritroblastose fetal. Essa doença ocorre quando uma mãe é RH negativo, quando ela não tem a proteína RH, e ela engravida e o filho é RH positivo. Na primeira gestação, o corpo da mãe não vai fazer nada com o filho. Por quê? O corpo dela precisa ter contato com o sangue do filho para produzir anticorpos contra a proteína RH. Então, geralmente, esse contato vai ocorrer durante o parto. Ou se tiver algum vaso sanguíneo dilatado lá na placenta e um pouco do sangue do feto, né, do filho, passar para o sangue da mãe. Então, esse sangue RH positivo entrando em contato com o sangue negativo da mãe vai estimular o corpo da mãe a produzir anticorpos contra esse sangue positivo. Só que na primeira gestação geralmente não acontece nada. Quando a mãe engravida novamente, o corpo dela já tem esses anticorpos contra a proteína RH. Então, se ela engravidar e um segundo filho também for RH positivo, o que ocorre? Aqueles anticorpos que foram produzidos no corpo dela vão atacar as hemácias do feto, daquele filho que está crescendo no útero dela. E esse ataque às hemácias vai causar anemia e pode causar icterícia também na criança, que é quando a criança fica com a pele amarelada. Essa icterícia se deve à destruição das hemácias pelos anticorpos da mãe, e quando essas hemácias são destruídas, elas liberam no sangue da criança uma substância chamada bilirrubina. Essa bilirrubina é que vai dar essa coloração amarelada na pele da criança. Então, a eritroblastose fetal só vai ocorrer se a mãe for RH negativo. Se a mãe for RH positiva, ela não tem eritroblastose fetal. E para que a doença ocorra, é necessário que o filho seja RH positivo. Se a mãe e o filho forem RH negativo, não acontece nada. Se a mãe e o filho forem RH positivo, não acontece nada. Se a mãe for RH positivo e o filho RH negativo, também não acontece nada. O único problema, a doença só ocorre se a mãe for RH negativo e o filho for RH positivo. E ela tiver uma segunda gestação, que o segundo filho também seja RH positivo. Bom, agora vamos entender o processo de transfusão sanguínea. Que tipo de sangue pode doar para que tipo? Então vamos lá. O tipo de sangue A só vai poder ser doado para o sangue AB e para o sangue A, se a gente desconsiderar o fator RH, né, a proteína RH. Então, o A só pode ser doado para o sangue A e para o sangue AB. O sangue B só pode ser doado para B e para AB. O sangue AB só pode ser doado para ele mesmo, para o próprio AB. E o sangue O pode ser doado para todo mundo. Por quê? No sangue O não tem aglutinogênio. Então, quando uma pessoa recebe o sangue O, o corpo dessa pessoa não vai reconhecer o sangue O como sendo algo invasivo, porque ele não tem o antígeno que é utilizado como a ferramenta, né, para o corpo saber que aquele sangue não pertence a ele. Então, por isso que o sangue O pode ser doado para todo mundo. Agora, vamos prestar atenção no anticorpo aqui, ó. Por que o sangue A só pode ser doado para A e para AB? Porque o sangue A, se ele for doado para o sangue AB não tem anticorpos, então ele não vai atacar o sangue A. E se ele for doado para o sangue A, ele não vai atacar ele mesmo, porque eles têm a mesma estrutura, né? Tem o mesmo aglutinogênio e tem a mesma aglutinina. E isso vale para o sangue B e para o sangue AB também. Agora, o sangue AB pode receber de todo mundo, ele é considerado um receptor universal, porque ele não tem a aglutinina, que é a proteína que vai atacar o sangue, certo? Então, para ficar claro, o sangue O negativo pode ser doado para todo mundo, então ele é um doador universal, e o sangue AB positivo é o receptor universal, porque pode receber sangue de qualquer tipo. Entendam, nessa parte aqui que eu falei de transfusão sanguínea, eu não estava considerando o fator RH. Se uma pessoa for RH negativo, ela só pode receber sangue negativo, certo? Se uma pessoa for RH positivo, ela pode receber sangue negativo ou sangue positivo.
desde que seja compatível com o tipo de sangue dela. Então, uma pessoa que é do tipo sanguíneo AB, se ela for AB negativo, ela vai poder receber sangue do grupo A, do grupo B e do grupo O. Mas esse sangue tem que ser negativo, tem que ser A negativo, B negativo ou O negativo. Se a pessoa tiver o sangue AB positivo, aí ela pode receber de qualquer tipo de sangue, certo? Porque aí o corpo dela não vai atacar a proteína RH, porque o sangue dela também contém essa proteína. E o sangue O pode ser doado para todo mundo desde que ele seja negativo. O sangue O positivo só pode ser doado para AB positivo, B positivo, A positivo e o próprio O positivo. Então, o sangue que é o mais complicado em relação a receber é quem tem um tipo sanguíneo O negativo, porque só pode receber sangue de outra pessoa que é O negativo. O O positivo pode receber de uma pessoa que é O positivo e de uma pessoa que é O negativo. Em relação aos transplantes, o transplante consiste basicamente na substituição de um órgão que está com problemas, um órgão que não está funcionando corretamente. Então, o que acontece? Esse órgão que está defeituoso tem que ser tirado do corpo e um órgão saudável tem que ser colocado no lugar. Se o doador for uma pessoa que morreu, a família tem que autorizar a doação. Tem órgãos que são doados com a pessoa viva. Aqueles órgãos que são pares, por exemplo, os rins, nós temos 2, então podemos doar um e continuamos vivos. Mas se for um órgão único que só é doado quando a pessoa morre, a família tem que autorizar a doação. Ainda em relação à doação, se for um órgão doado de uma pessoa viva e a pessoa for menor de idade, os pais têm que autorizar a doação. Uma pessoa de menor não pode decidir doar um órgão sem autorização dos pais. Uma outra coisa que tem que ser levada em consideração é que eles têm que ter o mesmo tipo sanguíneo e o DNA tem que ser o mais parecido possível para evitar que o órgão seja rejeitado pelo corpo da pessoa que recebeu o órgão. Bom, um outro fator que tem que ser levado em consideração, que o risco de rejeição aumenta, quando a pessoa não é aparentada com quem vai receber o órgão. Então, o ideal é que o órgão que seja doado para aquela pessoa seja de algum parente, porque aí diminui as chances do órgão ser rejeitado. E mesmo sendo de um parente, você precisa tomar medicamentos a vida toda para impedir que esse órgão seja rejeitado pelo seu corpo. Porque quando você recebe o órgão de outra pessoa, aquele órgão não pertence ao seu corpo. Então, as células de defesa do seu corpo vão reconhecer aquele órgão como algo invasivo. E a tendência é que elas ataquem esse órgão e destruam esse órgão. Por isso que a pessoa tem que tomar medicamento para impedir que as células de defesa do corpo ataquem aquele órgão que foi doado e o destruam. Essa tabela aqui mostra o tempo que os órgãos ficam ainda doáveis, depois que uma pessoa morre. Então, o coração, quando é retirado do corpo da pessoa que morreu, ele tem um tempo de até 4 horas para ser colocado no corpo de outra pessoa. Se passar desse tempo, o órgão não serve mais para ser doado. O pulmão pode durar de 4 a 6 horas, o rim até 48 horas, o fígado até 12 horas e o pâncreas até 12 horas. Tá? Então tem um tempo, depois que a pessoa morreu, se o órgão for de uma pessoa que morreu, os médicos têm que rapidamente pedir a autorização da família para retirar esse órgão e já colocar na pessoa que está precisando do transplante. Bom, pessoal, a aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima aula.